E aí, salgadeiros e salgadeiras do Brasil, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi o Natal? Vocês descansaram, trabalharam? Eu vi algumas notícias muito boas, que muita gente ganhou muito dinheiro nesse Natal. Nesse Natal agora eu parei, dei um descanso, dei um descanso para toda a equipe e aí nós fomos dar uma passeada. Eu fui numa cidade de um outro estado aqui, visitar meu irmão. E aí eu quero falar um pouquinho a respeito de o que nós vimos lá e o que eu posso passar para vocês aqui, tá? A ideia é o seguinte, gente, tudo que você faz, onde você for, tem um ensinamento. Aquelas pessoas que pararam de aprender, ou acham que pararam de aprender, elas morrem no ninho mesmo, morrem ali não vão para lugar nenhum, certo? Aquelas pessoas que querem crescer, elas têm que aprender sempre. Ela tem que olhar os sinais, ver o que está acontecendo, sentir o movimento das coisas, para onde estão indo. Você vai fazer uma viagem, tem que estar antenado principalmente naquilo que você faz. Até para você aprender a fazer melhor aquilo que você faz. Aquilo que você já bem faz, você precisa aprender a fazer melhor, tá? Então eu saí aqui da minha cidade de Rondônia. Eu moro numa cidade pequenininha aqui do estado de Rondônia, no centro de Rondônia. Eu nem vou falar o nome dela, que eu já falei outras vezes, para não afetar aquilo que nós vamos comentar nesse vídeo, tá? Mas vamos falar sobre gestão, né? Eu sou um dono de uma salgaderia, ou sou um dono da salgaderia, mas com uma função bem específica de gestor, tá? E a gente precisa entender o que é fazer gestão, tá? Então tá, eu estou morando aqui desde 2014, no final de 2014, mais ou menos nessa época eu estava chegando aqui na minha cidade, tá? Chegando de mudança, eu vim a trabalho, né? Então vim aqui para ficar um período e aqui estou há 7 anos na cidade, né? Eu não consegui, numa cidade maior um pouquinho, uma casa que atendesse as minhas necessidades e o valor do meu bolso, né? E como eu tenho um amigo muito chegado aqui nessa cidade, então ele me convidou para morar aqui. E aí nós nós conseguimos uma casa aqui. Graças a Deus, então, a população da cidade é fantástica. Quando eu falo onde eu moro, as pessoas falam, puxa, é um lugar bom de morar. É um lugar muito bom de morar. Só que é bem feinho, né? É aquilo que as pessoas falam, né? E quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma cidade bem detonada mesmo, né? Assim, não tinha talvez uma rua da cidade que não tivesse buracos, e muitos buracos. Passado um ano e pouco depois que eu cheguei aqui na cidade, eu consegui enxergar algumas ruas de uma forma melhor, porque quando eu dirigia meu carro, eu ficava olhando para a rua mesmo, desviando dos buracos, tá? Aí a prefeita, que já estava no final de carreira aqui, no fim dos seus 4 anos de mandato, recebeu uma verba bacana e aí conseguiu fazer por completo o asfalto, recuperar por completo, trocar o asfalto de 3 ruas principais aqui da cidade, tá? Então nessas 3 ruas nós conseguimos então levantar a cabeça e conseguimos enxergar, né? E aí vimos coisas bonitas e coisas feias também, tá? Mas nesses 7 anos que nós estamos aqui, já mudou de prefeito, o prefeito ganhou a reeleição e nada mudou, nada mudou. Tá? Nós temos assim, a maior deficiência que nós temos aqui é os asfaltos que crescem os buracos a cada dia. Tirando essas 3 ruas e algumas ruas que são de bloquetes, né, que foram feitos recentemente de bloquetes, nada foi feito então pelo asfalto aqui da cidade. É uma cidade realmente gostosa de morar, um povo muito amigável, mas é uma cidade extremamente feia. Por isso que eu não quis falar o nome. Mas as cidades do entorno dela, que tem não prefeito, mas eles têm gestores, as cidades ficaram bonitas, cidades agradáveis de se morar. Rondônia é um estado que cresce e cresce bastante, né? Então, e aí as cidades aqui próximas, elas são bonitas, mas lá eles têm gestor. E aqui nós temos vários prefeitos entrando numa sucessão de fracassos, né? Aí eu fui para Campo Novo dos Parecis, essa eu vou falar o nome, porque o gestor de lá merece o nosso respeito, tá? Então, desde que eu cheguei aqui, a cada ano eu vou lá para Campo Novo dos Parecis visitar o meu irmão, que mora mais próximo. E aí os outros irmãos também vêm até a cidade, que fica no meio ali, né? E nós fazemos a nossa reunião familiar, os irmãos se juntam ali para comemorar o Natal.
fantástico, gente. Cada vez que eu vou nessa cidade, eu me surpreendo com o tamanho dela, com o investimento que está sendo feito nela, com as indústrias que estão se achegando para com ela. As cidades do Mato Grosso, aqui mais no norte, elas estão crescendo de forma fantástica, tá? Fantástica mesmo. Nós temos ali cidades como Lucas do Rio Verde, como Sorriso, como Nova Mutum, como Sinop, que estão crescendo de forma... Sapezal, Campos de Julho e o próprio Campo Novo dos Parecis, que estão crescendo de forma assustadora, tá? As cidades, elas se desenvolvem de forma assustadora e bem planejada mesmo, tá? Então, assim, todas as vezes que eu vou lá, minha esposa fala: Flávio, por que nós mudamos para cá? Essa cidade tão agradável, com clima bacana, uma cidade que aparentemente corre dinheiro, e de fato corre mesmo, né? Então, assim, dessa última vez que eu fui lá, eu fui visitar então os novos bairros que estão nascendo naquela cidade, com uma infraestrutura muito boa, né? Não são baratos, porque quando há uma qualidade de vida, quando há uma qualidade no saneamento, quando há uma qualidade na administração da cidade, então tudo se valoriza. Tudo se valoriza, né? Então nós fomos visitar lá os bairros. Meu irmão, ele trabalha numa imobiliária, e aí ele tem essa paixão aí por empreendimento, por construção. Então nós fomos visitar ali. E aí descobrimos algo fantástico, né? Assim, cada ano que nós vamos lá, o número de habitantes cresce, né? Eu vou falar aqui em termos de número de habitantes, tá? Na minha cidade, 2010, o último censo, ela tinha 22.319. Eu sempre falo que é uma cidade de 20 mil habitantes, né? Em 2021, ela caiu para 18.165. Por quê? Porque as pessoas vão se deslocando para um outro lugar, os filhos vão crescendo, tem necessidade de trabalhar, tem necessidade de estudar. Então a infraestrutura da cidade não melhorou com o decorrer do tempo. Por quê? Porque existe prefeito e não existe gestor, um bom gestor que administra essas cidades, né? Vamos falar de Campo Novo dos Parecis, 2010, 34.558. Final de 2020, 36.914 habitantes. E eu conversando com meu irmão, e porque não foi feito o censo ainda, mas há um número que a cidade está avançando para mais de 40 mil habitantes. Tá? Então, assim, quando existe gestão, o público vem, o cliente vem. A mesma coisa acontece com as nossas empresas. Você é um dono de empresa ou você é um gestor? O que um gestor faz? Ele analisa os números, analisa o potencial, analisa a capacidade dos clientes, analisa o número de venda dos seus produtos, a rentabilidade. Ele faz uma análise de todos os números e faz um projeto de crescimento e desenvolvimento a cada dia. Ele ouve a necessidade do seu cliente e procura adaptar o seu produto à necessidade do seu cliente. E aí, cada cliente anuncia a qualidade e chama um outro, que chama um outro, que chama um outro, e aí multiplica então o potencial da empresa. Então, se você faz uma boa gestão da sua empresa, você tende a crescer como as cidades que têm bons gestores crescem. Hoje aqui, todos os prefeitos que entram aqui na minha cidade têm uma promessa de arrumar o asfalto da cidade, né? Então, porque o outro antecessor não fez, então eu vou fazer de forma salutar, né? E aí não faz. Todo ano é a mesma coisa, é uma promessa política. Existe uma promessa política. E às vezes o asfalto que é feito é um asfalto político também. O que é um asfalto político? É um asfalto que eu arrumo hoje, amanhã ele quebra de novo, e aí então eu entro com uma nova promessa para a população votar em mim. E aí os buracos, né? Aqui diminui-se o número de habitantes e aumenta-se o número do buraco. Um amigo meu fala o seguinte, que um buraco fica na beirada da estrada esperando o momento dele entrar de novo, né? Ele entrar para dentro ali, certo? Então, que eu cheguei lá na cidade, meu irmão falou o seguinte, o prefeito
a duras penas, montou uma usina de asfalto na cidade, então está asfaltando todos os bairros da cidade com um asfalto de excelente qualidade, um asfalto que vai durar aí várias e várias gestões de prefeito. Tá? Então, essa pessoa, ele ganhou o primeiro mandato, ganhou o segundo, não vai poder concorrer o mandato, mas a visão dela não é de político, a visão dela é de gestor. A mesma coisa tem que acontecer comigo, mais uma vez eu falo. Se eu sou dono de uma empresa, eu tenho que ser gestor. Se eu quero que a minha empresa cresça, eu tenho que fazer gestão da minha empresa. Então, o que eu preciso conhecer? Os números, os meus números. Se eu não conheço os meus números, eu não consigo tomar uma decisão assertiva para uma estratégia futura. Nós estamos chegando aí no final de 2021, no início de 2022. Se você ainda não é gestor, seja gestor em 2022. Faça com que sua empresa cresça. Faça com que a sua empresa ganhe um potencial de crescimento para 2023, 2024, 2025 e adiante. Você quer deixar essa empresa para os seus filhos? Então se transforme no gestor. Busque números. Conheça os seus números e transforma esses números em estratégias para você crescer, fazer crescer a tua empresa. Há uma possibilidade muito grande de eu montar uma filial nessa cidade lá do meu irmão. Por quê? Eu quero crescer junto com a cidade está crescendo cada vez mais. E se eu montar uma empresa lá, os Tio Flávio Salgados nessa cidade, eu posso agora começar pequeno, mas o ano que vem eu estarei mais forte. Até porque é o dobro de habitantes que tem na minha cidade, talvez a minha filial lá, ela vai vender muito mais do que a minha matriz aqui. Tá bom, gente? Então, nesse final de 2022 aqui, fica a pergunta: você é proprietário de uma empresa ou você é gestor da sua empresa e gestor de si mesmo? Às vezes nós precisamos ser, primeiramente, gestor de nós mesmos. Beleza, gente? Eu quero desejar a vocês um final de ano com muita saúde, com muita paz e muita prosperidade, paz, amor, crescimento para o ano de 2022. O ano de 2022 promete. Se você parar de pensar nas coisas ruins que as pessoas estão dizendo que está acontecendo no Brasil e partir para a briga com garra, você vai se dar bem. E aí, gente, lembrando dessa questão aí de política e gestor, 2020 e 2022 foi 2 anos que desnudou muita situação da questão política. Quem nunca se interessou por política, ouviu falar de política nesses 2 anos. E muitas coisas vieram à tona. Muitos maus feitos vieram à tona. Muitos bons feitos vieram à tona. Faça uma escolha. Nós estamos num ano de eleição, para 2022. Faça uma boa escolha para que o nosso Brasil ele vá bem. Nós estamos sofrendo demais e nós precisamos parar de sofrer. Vamos fazer com consciência. Eu não quero falar em quem você deve votar, mas pense no que você viu e ouviu nesses 2 anos. E aí toma sua decisão assertiva quanto aos nossos líderes, Vamos acabar com esse pessoal que são políticos e vamos colocar gestores no lugar deles, para que nossa cidade, nosso estado e nosso país vá bem. Grande abraço e um feliz ano novo para todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento. Grande abraço. Tio Flávio Salgados, do canal que pensa em tirar a sua dor. E esse talvez é uma palavra de alerta para a tua vida e para a minha vida. Grande abraço.